Oi, gente, eu sou o Paul, sou professor de língua portuguesa, literatura, redação, tudo que é palavra, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre classe de palavras. Então vamos dar uma lida aqui. Existem alguns tipos de figuras de linguagem. A gente vai começar com a elipse. Elipse é quando ocultamos uma palavra ou expressão que já está subentendida na frase. Então, por exemplo, vou te ligar, qual o seu número? Quando a gente diz vou te ligar, qual o seu número, nós temos aqui uma expressão que está oculta na frase. Nós queremos dizer, na verdade, vou te ligar, qual o seu número de telefone. Então não é o número da sua casa, não é o número do seu RG, é o seu número de telefone, porque eu vou te ligar. Só que de telefone já está subentendido na frase. Então muitas vezes a gente não precisa dizer dessa forma completa. Dizer vou te ligar, qual o seu número? Também está correto. Porém, se trata de uma figura de linguagem, a elipse. A gente tem outra figura de linguagem, a anáfora. A anáfora é quando repetimos uma palavra ou expressão na frase, para dar ênfase no que a gente está querendo dizer. Então a gente tem aqui, eu não vou ter medo, eu não vou parar, eu não vou fugir. Quando a gente repete a expressão eu não vou, eu não vou, eu não vou, a gente está dando ênfase. Então, nessa frase em específico, quer dizer que a pessoa está completamente focada em não ter medo, em não parar, em não fugir, que ela está lutando contra isso. A anáfora é quando a gente repete uma palavra ou uma expressão na frase. Outra figura de linguagem que anda por aí é o pleonasmo. Pleonasmo é quando usamos um termo com a intenção de dar ênfase no que estamos dizendo. Então, diferentemente da anáfora, onde a gente repete um termo para dar ênfase, aqui a gente usa um termo ou uma expressão específica. Então, por exemplo, eu vi com os meus próprios olhos. É um pleonasmo. Por quê? Porque quando a gente vê, nós vemos com os olhos. Então já está subentendido que foi com os olhos que nós vimos. Só que a gente diz, eu vi com os meus próprios olhos, para dar ênfase no que estamos dizendo. É algo óbvio, mas que a gente utiliza de uma forma inteligente, a gente utiliza de uma forma que faz sentido, a gente utiliza com uma intenção. E a intenção de usar meus próprios olhos na frase eu vi com os meus próprios olhos é dar ênfase no que estamos dizendo. Eu vi, eu tenho certeza do que eu vi. Temos também a hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem e é quando usamos um termo de forma exagerada. Então, por exemplo, ontem eu comi um boi inteiro. Na parte um boi inteiro é uma forma exagerada de dizer, porque a gente não come um boi inteiro. Isso quer dizer que a gente comeu muito. Então, utilizar o termo um boi inteiro é algo exagerado, mas é uma figura de linguagem que a gente usa intencionalmente. É uma forma de expressar que nós comemos muito, que nós comemos exageradamente. Temos também o eufemismo. É uma coisa mais educada, é uma coisa mais leve. É quando usamos um termo que indica o que queremos dizer, porém de forma mais delicada. Então, quando a gente não quer ser muito direto, quando a gente acha que talvez seja um pouco desrespeitoso dizer daquela forma, quando a gente vai tratar de um assunto delicado mesmo, a gente usa o eufemismo, que é uma figura de linguagem muito importante no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a fala dele faltou com a verdade. A parte faltou com a verdade traz aqui uma relação da fala dele com a mentira. Porque quando falta com a verdade, quer dizer que está em dia com a mentira. Faz a gente entender que ele falou poucas verdades, ou seja, que ele trouxe muitas mentiras. Mas para não dizer diretamente que a pessoa mentiu, que a pessoa foi mentirosa ou algo assim, a gente fala de uma forma mais delicada. A fala dele faltou com a verdade. O último tipo de figura de linguagem que a gente vai ver por aqui é uma figura de linguagem que todo mundo conhece, a ironia. A ironia é quando usamos um termo, mas a gente está sugerindo o contrário do que a gente está afirmando. Então é quando a gente é irônico, né? Quando a gente diz uma coisa e quer dizer o contrário dela. Então, por exemplo, eu esperei só 3 horas. Em só 3 horas, a gente tem um número longo de horas. Então, esperar 3 horas não é pouca coisa.
Em eu esperei só 3 horas, a gente percebe que a gente está querendo sugerir algo contrário do que a gente está afirmando. Então não são só 3 horas, é o contrário de só 3 horas. Eu esperei muitas horas, eu esperei 3 horas. E é importante que a gente entenda que a ironia é algo que é muito mais fácil de ser entendido na língua falada, porque a ironia carrega muito a questão da entonação, da forma de dizer, da expressão facial na hora que você está dizendo. Em eu esperei só 3 horas, a gente consegue entender que é uma ironia, mas é muito mais fácil entender que a gente está sugerindo o contrário do que a gente está afirmando quando é na fala, quando é ali no boca a boca. Vamos se exercitar um pouquinho para ver se a gente conseguiu entender. Indique a alternativa que contém ironia. Como a gente acabou de ver, a ironia é uma figura de linguagem que estamos querendo dizer o contrário do que está sendo dito. Então vamos lá. Alternativa A: o jantar deixou a desejar. Alternativa B: eu chorei mares. Alternativa C: foi tão bom que eu nem desejo voltar. Alternativa D: eu juro pela minha vida que é verdade. A alternativa aqui que traz uma expressão que sugere o contrário do que ela está dizendo é a alternativa foi tão bom que eu nem desejo voltar. Se fosse realmente bom, essa pessoa desejaria voltar a esse lugar, a essa situação que ela esteve. Então, em foi tão bom que eu nem desejo voltar, a falta do desejo de voltar faz a gente entender que não foi tão bom assim. Então aqui contém ironia. Qual a figura de linguagem que usamos quando queremos ser delicados ao dizer algo? Alternativa A: pleonasmo. Alternativa B: ironia. Alternativa C: anáfora. Alternativa D: eufemismo. Alternativa E: hipérbole. Quando a gente quer dizer algo de uma forma não tão direta, porque talvez seja desrespeitoso, porque talvez seja indelicado. Qual é a figura de linguagem que a gente usa para dizer com cuidado, com delicadeza, algo a alguém, enfim? Eufemismo. Alternativa D. Exercício 3. Indique o tipo de figura de linguagem utilizada abaixo. Eu disse que iria tentar. Eu disse que iria me esforçar. Eu disse que iria conseguir. A gente tem A: anáfora. B: pleonasmo. C: ironia. Ou D: metáfora. Quando a gente traz eu disse que iria tentar, eu disse que iria me esforçar, eu disse que iria conseguir, a gente repete uma expressão, um termo intencionalmente na tentativa de dar ênfase no que estamos dizendo. Essa figura de linguagem é a anáfora. Qual é a figura de linguagem que utilizamos quando usamos um termo de forma exagerada? A: anáfora. B: hipérbole. C: pleonasmo. Ou D: ironia. A alternativa correta aqui é a alternativa B, a hipérbole. A hipérbole é quando a gente utiliza um termo de forma exagerada dentro da frase para dar ênfase no que estamos dizendo, para indicar que fizemos alguma atitude, alguma ação de forma exagerada. Essa é a hipérbole. Assinale a alternativa que carregue uma falsa afirmação. A: hipérbole é quando utilizamos um termo de forma exagerada. B: ironia é quando queremos dizer o contrário do que estamos dizendo. C: pleonasmo é quando utilizamos um termo para falar de forma mais delicada. D: anáfora é quando repetimos o mesmo termo dentro de uma frase. A alternativa aqui que carrega uma afirmação falsa é a alternativa C. Não é o pleonasmo que a gente utiliza quando a gente usa um termo para falar de forma mais delicada. É o eufemismo. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.